Tem sim, segundo o jornal New York Times, fontes confirmaram, duas fontes ligadas ao governo venezuelano confirmaram que pelo menos 40 pessoas, entre civis e militares venezuelanos, morreram nessa operação que os Estados Unidos conduziram na madrugada de hoje para a captura de Nicolás Maduro. Donald Trump confirmou na coletiva em Mar-a-Lago que houve troca de fogo, troca de disparos entre o exército norte-americano, as forças armadas norte-americanas e membros do exército venezuelano nessa operação. E aí as informações que chegam são essas: 40 pessoas morreram neste ataque de sábado, incluindo pessoas ligadas ao exército venezuelano e civis. Não se sabe exatamente quais eram os cargos destes militares, mas a operação aparentemente deixou sim mortos na Venezuela. Bia. Esses números agora vão aparecendo, né, Fabrício? A gente vai atualizando. Obrigada pela participação e por acompanhar aqui comigo ao vivo a chegada de Maduro aos Estados Unidos. Boa noite. E amanhã a gente está de volta. Boa noite. Bom descanso, Fabrício. Olha, eu continuo aqui no telão enquanto o Fabrício deixa os estúdios do Jornal Jovem Pan, porque a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, repudia o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E o Luca Bassani, que está de volta aqui, nosso correspondente internacional, vai contar mais detalhes dessa declaração que foi inesperada, né, Luca? Bem-vindo de volta. Foi mesmo, Bia. Boa noite de novo a você, a todos que nos acompanham. De fato, essa é uma postura da líder francesa bastante inesperada, considerando que ela é muito alinhada ao presidente Donald Trump, às vertentes mais conservadoras, seja dentro da Europa, seja ao redor do mundo. Marine Le Pen, ela disse, abro aspas, havia 1000 razões para condenar o regime de Nicolás Maduro, comunista, oligárquico e autoritário. Ele impôs ao seu povo por muitos anos um jugo sufocante que mergulhou milhões de venezuelanos na miséria, quando não os forçou ao exílio. Todavia, essa intervenção norte-americana é um perigo mortal para a humanidade, fecho aspas, dizendo que a soberania nacional de um país sendo violada desta maneira, ela abre precedentes muito perigosos e fala novamente, então, que a soberania de qualquer nação é inegociável e inviolável e, portanto, deve ser respeitada. Essa postura, ela se distancia, inclusive, da postura de outras lideranças da direita europeia, como Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, que apesar também seguir uma linha um pouco mais diplomática em relação aos métodos utilizados por Donald Trump, disse que era uma ação justificada pelo sofrimento causado ao povo venezuelano, ou até mesmo figuras da direita latino-americana, como Javier Milei, que foi bastante enfático, escrevendo em caixa alta, viva a liberdade, usando até palavrões, né? Entre outras lideranças que não governam, mas que também admiram e seguem a linha ideológica de Donald Trump. Tudo indica que o continente europeu, como falei anteriormente, está dividido em relação à postura adotada, porque, primeiro, não reconhecia Nicolás Maduro como legítimo chefe de Estado da Venezuela após apontar as várias fraudes eleitorais das eleições de julho de 2024, mas, ao mesmo tempo, não pode aprovar ou apoiar essa violação flagrante da soberania de um país, considerando a guerra da Ucrânia em curso aqui na Europa e que tem também a violação de um Estado soberano como o principal motivo desta guerra, principalmente ideológica, e o financiamento europeu à Ucrânia durante estes 4 anos. Muitos acreditam que essa decisão do governo Donald Trump de ter tomado as rédeas em relação à Venezuela e ter tomado uma intervenção militar efetiva pode significar que o apoio à Ucrânia ele é dado como algo inexistente durante os próximos meses, o que facilita a visão de Vladimir Putin e até mesmo a sua postura em dizer que os Estados Unidos não teriam mais um patamar moral para negociar o fim dessa guerra, uma vez que também interviram militarmente em uma outra nação soberana, não poderiam negociar a retirada de tropas russas de algumas regiões da Ucrânia. Esses capítulos, obviamente, que serão para os próximos dias, nós continuaremos acompanhando, lembrando sempre que a guerra da Ucrânia ainda está em curso, no inverno extremamente rigoroso, mais de 3 anos e 11 meses deste conflito que deslocou milhões de civis e fez com que bilhões de dólares fossem perdidos em infraestrutura e na economia do país. Ontem mesmo a gente falava disso aqui no Jornal Jovem Pan, Luca, numa entrevista sobre o avanço da Rússia sobre o território ucraniano e quantos conflitos internacionais e regionais
têm pautado e devem pautar o ano de 2026. A gente fica de olho em todos com você. Obrigada pelas informações. Volto a chamar a Maria de Carli para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Maria, não só na União Europeia, mas tradicionalmente, né, conflitos como esse, muito ideológicos, acabam dividindo. No caso, a Europa, a própria América do Sul, nós temos posicionamentos já bastante divergentes também. É algo esperado, né? Essas opiniões muito opostas e também bastante calorosas, digamos assim. Sim, Bia. E chama atenção essa fala da Marine Le Pen, né, que foi um pouco contra líderes que estão no espectro ideológico mais à direita. O que se espera é justamente um apoio aí mais irrestrito em relação à ação do Trump. Mas a Marine, ela tem ambições políticas muito concretas lá na França. Ao que tudo indica, se a França não conseguir fechar um orçamento neste ano de 2026, o seu batizado, abençoado Jordan Bardella pode vir a ser o próximo primeiro-ministro se houver eleições. Então ela está muito assim atenta com as palavras, porque ela pode vir a governar indiretamente a França. E uma das suas principais bases eleitorais e políticas é justamente esse nacionalismo francês que condena e é um inimigo histórico da Rússia. Sabemos aqui como a Rússia ela exerce ali um poder, ainda que menor, mas ali na região da Europa, e é uma das principais exportadoras de gás, principalmente ali para países como a Alemanha e a França. Então, a sua declaração faz sentido diante desse contexto eleitoral e político. Mas, como você disse, esses tipos de... Atualmente, vivemos num mundo que cada vez mais está se polarizando, temos ideologias muito distintas se distanciando cada vez mais, então é de se esperar. Agora, eu queria chamar a atenção, A gente viu, vocês mencionaram a posição do Milei, e eu estava aqui refletindo sobre a América Latina nesses últimos 2 anos, como o movimento da direita cresceu aqui nesta região, o que deve deixar o Trump muito feliz. Vimos agora recentemente o próprio Antônio Kast ser eleito no Chile depois de alguns anos com a esquerda governando neste país. Então, é de se esperar que essas ações do Trump sejam benéficas tanto para ele, com a sua doutrina Monroe, que ele falou na sua fala, quanto para a região em alguns aspectos. É sempre bom ter alternância de poder quando um sistema não funciona muito bem.